Paz e luz, direto ao assunto aqui do canal Joilson de Assis. Deus te abençoe, Deus te ilumine. O nosso canal é o canal dos sonhos e da libertação. Nele falamos o assunto principal, é melhorar a sua vida e libertar você com o poder da palavra de Deus. Deus é verdadeiro e Deus liberta o homem. E você tem que ser uma pessoa livre. O único espírito que tem que mandar na sua vida é o Espírito de Deus. Nós não estamos com o canal querendo ser mais sabidos ou mais conhecedor de que outros. Queremos ver sua vida melhorar. Se a gente não conseguir melhorar sua vida 100%, mas se a gente conseguir 2 ou 3%, já é melhor. Muito obrigado, paz e luz. Então tem assunto sobre libertação. Se você colocar libertação, Joilson de Assis, vai aparecer aí 80 vídeos, 100 vídeos sobre libertação. Praga de mãe, praga de pai, como quebrar, Joilson de Assis, sempre colocando Joilson de Assis no final. Aí vai aparecer 8, 10 vídeos ensinando como quebrar praga de mãe e de pai. Né? Como quebrar maldição de ex-marido, ex-mulher, Joilson de Assis. Como quebrar pragas, Joilson de Assis. Aí vai aparecer o vídeo e o estudo. Estude, veja, se você sente algum problema nessa área, estamos à sua disposição e a de Deus, para tentar e melhorar pelo poder da palavra de Deus, que é o libertador, a sua vida. Bem, libertações feitas por mulher ou por homem. Existem vários rituais de libertação, orações, exorcismo, voto e pactos. Os melhores são votos e pactos, né? São libertações definitivas. Quem tem problema com demônio hereditário, vai para a igreja, o pastor ora, o demônio manifesta, amanhã manifesta, depois manifesta de novo, depois manifesta de novo, dá um tempo, aí manifesta de novo, fica entrando e saindo, porque é hereditário. Ele tem direito sobre aquele corpo. Então, para se libertar definitivamente, tem que se tirar esse direito. Temos um vídeo aí, Aliança Bendita, Joilson de Assis, que explica direitinho. Vídeo do pacto, Joilson de Assis, faça um pacto. A lei do voto, Joilson de Assis, e você vai ter uma noção de como se libertar. É uma libertação silenciosa, mais demorada um pouquinho do que o exorcismo, mas é definitiva. Depois que liberta, a bolha estoura e você vai viver a sua vida como quem sonha. Existem algumas libertações que vale a pena a gente conversar sobre libertações feitas com mulher e libertação feita com homem. Ou seja, principalmente em adolescentes, alguns deles, a soma deles vai precisar de uma mulher, vai precisar de um homem para que não fique doido e os espíritos não fiquem aperreando essas pessoas por muito tempo, chegando até ficar pinel. Então, geralmente a menina entre 12 e 16 anos, algumas precisam desse tipo de libertação e homens também. E é muito grave, tá? Esses fatos são escondidos, mas não é assim muito raro, geralmente acontece com uma boa parte da população, independente do seu credo religioso. O guri fica sem dormir, ele altera, ele diz que tem demônio, vê bicho. Na verdade, tem algumas libertações que precisa sim do homem para a mulher e precisa da mulher para o homem. Em alguns outros casos também é necessário. Por exemplo, o homem se envolveu com a vampira deu 7 laços nele. Já ouviu falar nos 7 laços? Não? Os antigos tinham medo desses 7 laços, né? Porque sabia que se uma mulher der 7 laços no homem, o homem se lasca e não sai do lugar, não sai do lugar. Então, para desatar esses 7 laços de uma mulher, só outra mulher. Então, quantos exemplos de pessoas que me procuraram para libertação e o problema deles precisaria de uma mulher, de uma namorada, de uma esposa. Aí vem a esposa sagrada e desata o nó. E o demônio, sabendo disso, tampa todos os caminhos e faz a pessoa que tem esse problema rejeitar a mulher. A própria pessoa que tem esse problema, ele não quer, né? Uma parcela, né? Ou a própria pessoa que tem esse problema com o homem não quer. O homem deu um laço nela, e ela não consegue amar, não consegue nem ter orgasmo, seca tudo. Não tem orgasmo, pode botar 1000 homens, fazendo 1000 vezes sexo, não tem não, porque alguém deu 7 laços nela. Mas esses 7 laços, por incrível que pareça, apesar do voto quebrar o demônio hereditário, apesar de haver outros rituais, orações e exorcismo, só vai desatar mesmo quando outro homem vier e desatar. Contra um bruxo, sou outro bruxo, e contra uma mulher, sou outra mulher. Dizia os antigos. E eram os antigos, assim, meus bisavores.
Ah, então os bisavós sabiam disso, né? Que contra uma mulher, só outra mulher, e contra um homem, só outro homem. Então, se alguma mulher deu um laço em você, tem como a gente quebrar através de voto, de pactos, mas vai necessitar de uma mulher, no caso do homem, e vai necessitar de um homem, no caso de uma mulher. A energia masculina e a energia feminina. Do mesmo jeito que tem demônios que só saem com homens e tem demônios que só saem com mulheres. São situações assim que não se é comentada, mas se é vivida por muita pessoa. Já tratei de casos de mulheres que estavam quase esquizofrênicas, doidas, não dormiam à noite, fizemos o voto, fizemos pactos conforme a necessidade dessa mulher, mas era necessário um homem. E ela queria, mas só na conversa assim, eu quero, mas na hora que chega, foge. E isso é um defeito. Quando ela decidiu aceitar, o homem veio e tirou todos os laços da mente dela. Hoje ela é uma pessoa sadia, cheia de vida, dorme bem e nem tem convulsões e nem se manifesta, como se manifestava antes, né? Então essa é uma coisa muito melindrosa, que requer um cuidado específico de uma pessoa que entenda da área. Possivelmente uma pessoa ignorante à área, porque nós somos ignorantes a várias áreas, ninguém sabe de tudo, né? Ninguém sabe de tudo, todo mundo só sabe um pedaço. Todo mundo só sabe um pedaço. Está na Bíblia que todo mundo só sabe um pedaço? Está na Bíblia, Chiquinho. O próprio apóstolo Paulo diz que nós vemos Deus como fosse um espelho manchado. Vemos Deus em partes, mas um dia o veremos em um todo, do jeito que Ele é. Então nós não temos a verdade absoluta, temos pedaços dela. E um dos pedaços é esse, ou seja, ver a questão da menina, por que ela está fazendo isso, por que ela está manifestando, né? O cara diz, a pombagira, a chucaveira, o demônio, mas às vezes é falta de homem. Que é isso, pastor? Isso pode ser uma menina de 12 anos, isso pode ser uma coroa de 40. E aí ela começa a não dormir, começa a ver bicho saindo debaixo da cama, ela começa a surtar e os espíritos aproveitam. Os espíritos aproveitam. Mas quando chega um chiquinho na vida dela e dorme com ela na cama, faz amor, o espírito perde a força. A própria relação sexual já fecha para muitas coisas. Do jeito que a relação sexual pode abrir para os espíritos, a relação sexual pode fechar para eles também. Porque aí vai haver uma outra soma de sorte, soma sexual, soma de físico. E aí, como o homem e a mulher se tornam um corpo só, os espíritos, às vezes, em alguns casos, perdem a legalidade. Então, tem libertações que só é possível ela ser total com homem, outra só é possível ser total com mulher, e em alguns casos, a libertação fica bem mais fácil e rápida quando se tem filhos. Quando se tem filho, a sorte da pessoa se emenda com a do filho, e os espíritos perdem muitas legalidades que poderiam ter sobre aquela pessoa. Que interessante, não é interessante isso aí? Então, como se libertar? Existem milhares de coisas. É orar, ir, rezar e tal, tudo bem. É fazer voto, pactos, tudo bem. Mas tem casos específicos. Eu estou falando dos casos específicos. Eu não estou dizendo que é todos os casos. Mas estou falando que algumas meninas começam a surtar, manifestar, cair no chão, e tome demônio todo domingo manifestando na igreja. Isso é falta de homem. Sim, é falta de homem. Mas como nós temos a política, que ela só vai casar depois que ela enriquecer, depois que ela completar 40 anos, será que ela aguenta chegar lá? Né? Então, aí é outra coisa. Mas poderá-se ter uma libertação casando, tendo relações sexuais, aí ela recobra a mente. Eu não somente já vi isso, como já participei de muitos rituais, onde o pai, desesperado, teve que deixar a menina namorar, noivar e casar, porque ela estava surtando. Cada caso é um caso. Depois que ela conheceu o bem bom da vida, aí ela não manifestou mais não. O cão saiu. E foi? Foi. Chiquinho, tu é engraçado demais, viu? É verdade. A mulher está se pendurando nos caras. Vai, eu vou morrer. Pode ser falta de homem. Veja aí a solidão em suas amigas. Joilson de Assis. Eu provo para você, na ciência e na Bíblia, que é necessário uma política sexual, às vezes uma intervenção de um amor, de um namoro, para que a pessoa continue com o corpo fechado, né? E aí, quando se perde esse amor,
o corpo abre de novo, né? Quando Deus fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem. Mulher ter homem não é feio. Homem ter mulher não é feio. É uma coisa natural que Deus fez. A questão da nossa política, religião e conceitos, aí é outra coisa. Na religião judaica se casava uma menina com 12 anos com um homem com 40. Se você falar hoje, casar uma menina de 12 anos com um homem de 40, 50 anos, a turma vai querer te matar. Mas na época de Jesus era comum isso aí. Assim que a menina menstruava, entre os 12, 11 e meio, 12, o pai já mandava para casa do noivo. E geralmente o noivo, ele era um cinquentão, e além disso já tinha 2 ou 3 mulheres, era bigamia. O casamento de Israel era bígamo. Né? Era, e às vezes até poligamia. Mas ninguém fala sobre isso não, né? Não. Você pensa que na época de Jesus todo mundo era casado com uma mulher só, é? Veja aí, época de Jesus, Joilson de Assis, época contemporânea de Jesus, é história pura. Você vai ficar admirado como era o casamento, como era a religião, como era a família. Para você ter ideia, a mulher não comia na mesa com o homem. Sim, o homem andava abraçado com outros homens, mas não andava com a mulher. Então era uma sociedade muito diferente da nossa hoje. Você gosta desse assunto? É só colocar época de Jesus, Joilson de Assis. Tá? Aí vai aparecer um vídeo. E esse vídeo eu explico direitinho sobre a história da família, da religião, do casamento na época de Cristo ou um pouquinho antes. Isso há 2000 anos atrás. Então existem libertações que é necessário haver um namoro, uma namorada, um namorado. Eu vou repetir. Existe algum tipo de libertação que é necessário uma mulher para o homem e é necessário de um homem para a mulher. Se alguém levou um laço da ex, pode se desfazer? Pode, mas às vezes é muito demoroso e às vezes não consegue desfazer tudo. Mas uma outra mulher que amar ele e gostar dele pode desfazer rapidinho esse laço, né? Aí o cara fica atrás disso, atrás daquilo, vai para macumba, vai não sei para onde, toma espírito, toma revelação. Sim, mas não liberta não. Pode ter a certeza, eu estou falando isso como eu conheço o assunto. Não é assim que eu ouvi falar, não tem texto nenhum na minha frente aqui. Você pode olhar os 4.000 vídeos do pastor Joilson. Dificilmente eu estou lendo no celular algum tópico que eu coloquei, tudo bem, eu não acho errado não. É olho no olho, não tem nenhum texto assim, então você, tal, não. Então você vai saber, olhando nos meus olhos, que eu estou falando com sinceridade, tá? E que existem muitas verdades e pedaços de uma verdade só. Que ninguém tem a verdade absoluta, só os hipócritas que acham que tem, mas só acham. Porque ninguém nesse mundo, nenhuma religião tem a verdade absoluta. Nós temos pedaços da verdade. Mas mesmo com esse pedaço podemos acertar a nossa vida. Mesmo com o espelho manchado, podemos pentear nosso cabelo. Meu avô tem um espelho manchado de água, mas dava para nós pentear o cabelo. Aparecia um oi numa banda, o nariz noutra, a venta noutra, os cabelos noutra, mas a gente ia ajeitando, a gente se ajeitava. Assim é as nossas verdades. Porém, essa questão de libertação, né, você tem que quebrar, se for hereditária, se for praga de mãe, tem que quebrar. Veja aí, como quebrar a praga de mãe, Joilson de Assis. Agora, se for necessário um homem, você vai ter que ter um namorado. Se for necessário uma mulher, vai ter que ter uma namorada, senão não destrava. Tá? E Deus arruma para você, por que não? Deus arruma. Não adianta ficar perguntando ao anjo, o que é que eu faço, o que é que eu faço? O anjo diz uma vez, faz isso. Se você não fizer, pois bem, o anjo não gosta de ficar... Anjos dizem uma vez só. Se você ouviu, ouvou. Se não ouvou, não ouva mais. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, coloque aí os comentários sobre a sua dúvida. Eu gravo um outro vídeo, parte 2, explicando melhor. Paz e luz, Deus te abençoe. O que você acha disso, hein? Você acha isso que é legal, ou é ilusão, ou é da minha cabeça? Ou você já viu gente doida, maluquinha, doida, casou, se aprumou, virou gente. Oxi, fulaninha era meio abestalhada da bola. Aí ela casou com o Chiquinho, aí ela ficou aprumada. Hoje é madame, até o jeito de falar mudou. Então ela faltava, era amor, ela faltava saliência. Tá certo, Chiquinho. Paz e luz, Deus te abençoe. Qualquer dúvida, coloca a sua dúvida, espaço Joilson de Assis no YouTube. O YouTube responde com vídeos do nosso canal. Paz e luz na tua vida, Deus te bendiga e te abençoe. Amém.